comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 4. Hoje, com a graça do nosso Senhor, terminaremos esse quarto capítulo e adentraremos no capítulo 5. Estudaremos até o versículo 2 do quinto capítulo dessa epístola. Efésios 4, 31 e 32, 5, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Curve a sua cabeça. Santo Deus, mais uma vez reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua palavra. Reconhecemos a nossa insignificância diante do Senhor. Reconhecemos que a parte do Teu Espírito Santo não somos capazes de fazer absolutamente nada, inclusive entender um texto bíblico. Por isso, nesse momento, mais uma vez, suplicamos ao Senhor que ilumine as nossas mentes, amoleça os nossos corações. Senhor, nos confronte mais uma vez, nos faça enxergar os nossos pecados, as nossas falhas, nos faça contemplar as vezes que entristecemos o Teu Santo Espírito. Ó Pai, mais uma vez nesta manhã, fale conosco através da Tua palavra. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. Irmãos, como nós temos aprendido nas últimas semanas, nós estamos diante de um trecho extremamente prático da palavra de Deus. Nós já subimos o alto daquela montanha teológica nos capítulos 1, 2 e 3. E a partir do capítulo 4, Paulo nos fez descer e nos colocou na vida real, onde temos que lidar com problemas no trabalho, na família, na escola e principalmente na igreja. Nós estamos então diante daqueles inúmeros imperativos que Paulo nos apresenta. E esses imperativos estão aqui para nos ensinar a viver de maneira digna da nossa vocação, conforme foi descrito por Paulo lá no capítulo 4, versículo 1. Nós já aprendemos, quando estudamos o versículo 3 deste capítulo, que nós devemos nos esforçar para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você deve se lembrar muito bem. Esse trecho, esse capítulo que estamos estudando, trata acerca da unidade na igreja. Paulo tem em mente a unidade relacional, que é a unidade esperada no relacionamento entre irmãos, e a unidade doutrinária. Para nos auxiliar quanto à unidade doutrinária e à unidade relacional, Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Porque Paulo entende que a unidade da igreja deve ser fundamentada na palavra de Deus e somente nela. Então nós aprendemos neste capítulo 4 que Deus zela pela unidade doutrinária e relacional da igreja. Deus zela. Sendo assim, o quarto capítulo é marcado por esses imperativos. Esses imperativos nos auxiliam quanto à manutenção da unidade relacional na igreja. Você deve perceber que Paulo tem em mente, ao dar essas ordens, a unidade relacional da igreja. Por que Paulo não faz uma lista completa de todos os pecados? Porque Paulo escolheu especificamente esses pecados que nós já tratamos. Porque são esses pecados que minam a unidade relacional da igreja. Se Paulo tem o Espírito Santo como aquele que vincula os irmãos, então Paulo entende que a quebra dessa unidade causa a tristeza do Espírito Santo e é pecado. Por isso causa a tristeza do Espírito Santo. Então nós estamos diante de um trecho a qual Paulo está dando um monte de ordens, um monte de imperativos. E todos esses imperativos estão fundamentados na doutrina.
estão fundamentados na teologia. Porque se Paulo não faz assim, Paulo seria apenas um legalista ou um moralista. Alguém que cria regras. É nítido para nós, então, que a intenção do autor, o apóstolo Paulo, é nos instruir acerca de atos pecaminosos que colocam a unidade da igreja em risco. Se os crentes que fazem parte dessa comunidade viverem de acordo com a sua vocação, nós não enfrentaremos quebra de unidade aqui no nosso meio. Por outro lado, se os crentes que aqui vivem não viverem de maneira digna da sua vocação, essa igreja então será marcada por brigas e intrigas. Quando Paulo disse assim, que não haja no meio de vocês, ele reforça a premissa de que esses pecados mencionados nesse trecho minam a unidade da igreja, por isso está no plural, no meio de vocês. Não é um texto pessoal, é um texto coletivo, é um texto para ser lido em comunidade. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, olha, que não haja no meio de vocês. E ele está dizendo para nós aqui hoje, que não haja no nosso meio esses pecados que ele vai nos apresentar logo mais. Então, esse trecho, que não haja no meio de vocês, reforça a premissa de que esses pecados mencionados anteriormente, e os que serão mencionados hoje, minam a unidade da igreja. Por essa razão, como eu disse, nós não encontramos uma lista completa de todos os pecados. Sei que há muitos pecados que nós cometemos que não estão nessas listas apresentadas por Paulo. Porém, de igual forma, causam a tristeza do Espírito Santo. Na semana passada, nós aprendemos que a não obediência dos imperativos, que nós já estudamos, resulta numa coisa muito triste. A tristeza do Espírito Santo de Deus. Porque quando o crente não obedece aos imperativos que estão nesse trecho e quebra a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, o Espírito Santo se entristece. Isso foi registrado lá no versículo 3 e também estudamos na semana passada. Nós vimos que o versículo 30, ele tem uma quebra de padrão. Até o versículo 30, Paulo vem apresentando um modelo, um padrão, no qual ele apresenta o imperativo positivo, a seguir o imperativo negativo e, por fim, um propósito. Uma ordem negativa, uma ordem positiva e o propósito, a razão dessa ordem. No versículo 30, Paulo quebra esse raciocínio e ele apresenta uma única ordem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Isso se dá por uma razão muito óbvia. Paulo está zelando pela unidade do Espírito, o vínculo da paz. E quando a unidade da igreja é quebrada por causa desses pecados mencionados, então isso causa a tristeza do Espírito Santo de Deus. Mas agora nós entramos no versículo 31 e retomamos o padrão de Paulo. Nós encontraremos um imperativo positivo, um negativo e um propósito. Vamos ver isso no texto. Vamos começar pelo negativo. No versículo 31, nós temos uma ordem negativa. Paulo diz assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Este verso que está diante de nós apresenta 5 atitudes pecaminosas que entristecem o Espírito Santo de Deus e coopera com o rompimento da unidade do Espírito. O primeiro pecado apresentado nessa lista é a amargura. O que é a amargura? A amargura é um estado de espírito marcado por um terrível azedume. Aquela pessoa azeda, amarga. Aquela pessoa que não tem cordialidade. A pessoa amarga é aquela que só consegue enxergar os defeitos dos outros. Assim é uma pessoa amarga. Na verdade, uma pessoa amarga, ela só fica procurando isso mesmo. É o que ela quer encontrar, defeito nas pessoas. Nós devemos ter em mente, irmãos, que a amargura é amiga do descontentamento. A amargura anda de mãos dadas com o descontentamento. Onde há amargura, há descontentamento. Onde há descontentamento, há também amargura. Quer identificar alguém amargo? Você consegue identificar convivendo. Convivendo. Uma pessoa azeda, só reclama da vida, tudo está ruim, tudo é um caos, nada está bom. Tudo que os outros fazem é problemático, está errado. Só o que eu faço está certo. Você consegue perceber alguém assim convivendo? Pessoa azeda, amarga. Nós devemos ter em mente
que esse pecado é marcado por forte descontentamento. E o descontentamento ou a amargura prejudicam demais a unidade da igreja. Por quê? Porque geralmente nós nos afastamos daquelas pessoas que são amargas. Nós nos afastamos. Porque é terrível conviver com uma pessoa assim. É terrível estar na presença de alguém que o tempo inteiro reclama de tudo. Tudo está ruim. Esses irmãos, então, acabam cooperando para o afastamento dos demais irmãos. Só que eu preciso dizer que, nesse caso, não há inocente. É preciso dizer que ambos estão errados. Porque nós não devemos nos afastar daqueles que são amargos. O fato de alguém ser amargo não nos dá o direito de nos afastar. Muito pelo contrário, nós vamos aprender no texto que nós temos que amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Então, não resta outra opção àqueles que não são amargos, de amar ou não amar. Não existe essa opção. Nós temos que amar, temos que suportar em amor e buscar uma oportunidade para ofertar uma exortação piedosa. Para trazer amorosamente essa pessoa para a realidade, porque o amargo só é amargo porque ele se esqueceu de olhar para a cruz. Ele passou a olhar para essa esfera humana, para as pessoas, para os problemas, para tudo, menos para a cruz. Então nós, como irmãos que amamos esse amargo, temos que pegá-lo pelas mãos e levá-lo até a cruz. Eu quero dar 2 alertas quanto a esse pecado. Se você é alguém amargurado com tudo e com todos, saiba que a palavra de Deus condena a sua atitude. O texto que está diante de nós te ordena claramente a se livrar de tal pecado, pois isso entristece o Espírito Santo de Deus. Come uma colher de açúcar, deixa de ser amargo. Olhe para a cruz, para a doce cruz. Segundo alerta, para aqueles que não são amargos. Repito, não é permitido se afastar de irmãos que, infelizmente, deixaram seus corações se endurecerem, que passaram a menosprezar a palavra de Deus e se afundaram em descontentamento. Nós não temos o direito, temos que amar. Segundo pecado que aparece no texto, indignação, dependendo da tradução, cólera e ira. Nós acabamos de aprender acerca da amargura. Nós bem sabemos que a amargura geralmente desemboca em palavras agressivas contra o próximo. Aquela pessoa que está amargurada, certamente ela vai demonstrar isso através das suas palavras. Ela vai se dirigir a alguém, ela vai atacar, ela vai para cima, com palavras pesadas, pejorativas, com ataques marcados por ira. O apóstolo Paulo volta a tratar aqui acerca da boca, da língua. Porque nós já aprendemos que a língua é um dos instrumentos mais usados por Satanás para minar a unidade da igreja. Não é à toa que a língua está aqui de novo. A língua do amargo, aquele colérico, aquele que ataca as pessoas, que agem com uma violenta excitação e agitação da mente. A pessoa com cólera é aquela pessoa que tem a sua mente fervendo, com a cabeça quente. Estou fervendo. 2 alertas quanto à cólera e à ira. Se você é alguém que se ira facilmente, ore a Deus pedindo para que o seu pavio se alongue. Tenha longanimidade. Peça a Deus. É um dos frutos do Espírito lá. Peça aí. Segundo, quando você perceber que está sendo dominado por sua ira, se afaste do ambiente e peça a ajuda do Espírito Santo. Terceiro, busque a ajuda de irmãos que são maduros nesse ponto. Peça para algum irmão que de alguma forma te ajude. Algum irmão que é muito próximo de você, que tenha sabedoria, que não tenha pavio curto também, né? Senão... E aí, quando você estiver ali prestes a explodir, permita que esse irmão coloque as mãos nos seus ombros e diga: ei, calma, vamos conversar sós. E os que não se iram com facilidade, além de não colocar gasolina na fogueira, atiçando ainda mais o irmão irado, e geralmente é isso que fazemos, nós devemos auxiliar esse irmão com uma exortação piedosa
como nós já temos aprendido. No tempo certo, na hora certa, da maneira correta. O terceiro pecado que aparece nessa lista é a gritaria. Nós sabemos por experiência que a ira e a cólera geralmente se expressam no falar. Pensando nisso, o apóstolo Paulo contempla uma discussão que foi progredindo ao ponto de desembocar em vozes altercadas. Gritaria, pessoas gritando, vozes alteradas ou altercadas. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer dentro de igreja. Isso pode acontecer em uma assembleia. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas não deveria. A gritaria ou aquela discussão com vozes altas, um atacando o outro, é um pecado aqui condenado também pelo texto bíblico. O quarto pecado que aparece aqui é a blasfêmia. Geralmente nós usamos essa palavra blasfêmia com pecados que desonram a Deus. E de fato é assim que deve ser usado também. Mas essa palavra grega ela não é usada apenas para Deus. Essa palavra também deve ser aplicada para seres humanos. O sentido dessa palavra nesse contexto é o mesmo que falar mal e caluniar. Nós já aprendemos esse pecado outrora, ainda nesse capítulo. Nós não devemos falar mal, nem caluniar os nossos irmãos. E por fim, o quinto pecado que aparece nessa lista é qualquer maldade. Paulo aqui, de maneira genérica, ele insta os crentes a abandonarem qualquer intenção maligna contra os seus irmãos. Então Paulo foi bem abrangente para que não reste dúvidas. Eu não sou daqueles que gritam. Tá, mas olha aí as suas intenções aí diante dos irmãos. Olha o seu coração. Qualquer tipo de maldade contra o próximo entristece o Espírito Santo de Deus. Estes foram os imperativos negativos, que não requer muita explicação, até porque nós já vimos ainda nesse capítulo. Quais são os imperativos negativos? Esses que estão aí no versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. No versículo 32, nós encontramos os imperativos positivos. Diz assim o versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A primeira ordem positiva nesse texto é que sejamos bondosos e compassivos, que tenhamos compaixão do próximo. Bondade, o que é bondade? Bondade é uma graça benevolente concedida pelo Espírito Santo que nos leva ao oposto da maldade. Lembra como terminou o versículo 31? Que não haja qualquer tipo de maldade. E agora Paulo começa dizendo, pelo contrário. Pelo contrário. Haja com benevolência. Seja alguém em que a bondade esteja presente em sua vida. Porque a bondade é uma graça benevolente concedida pelo Espírito Santo ao crente. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, lá no capítulo 3, ele reverbera essa mesma realidade de que o verdadeiro cristão é aquele que transitou da maldade para a bondade. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 18. Vamos ler. Pedro diz assim: finalmente, irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Consegue perceber? O apóstolo Pedro reverbera esta mesma realidade. Nós não devemos pagar o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, nós devemos responder com palavras boas.
Porque para isso nós fomos chamados. Lembra do que Paulo disse lá no capítulo 4, versículo 1? Devemos viver de acordo com a nossa vocação, de acordo com o nosso chamado. Mas a segunda ordem de Paulo nesse texto, que é a mais difícil para nós, é perdoem-se mutuamente. Paulo diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Certamente nós estamos diante de uma das ordens mais difíceis de se cumprir no cristianismo. Por que é difícil para nós perdoar? Porque somos pecadores. Porque somos falhos. Somos orgulhosos. Porque queremos estar com a razão o tempo todo. Sempre o outro tem que estar errado, eu tenho que estar certo o tempo todo. O orgulho me faz ser alguém que não perdoa. Perdoar as ofensas exige fé. Sabia? Perdoar o próximo exige fé. E o não perdão é falta de fé. Se você correr os teus olhos, lá para Lucas capítulo 17, versículo 2 e 5. Veja como os discípulos responderam a Jesus quando ele disse que precisamos perdoar os nossos irmãos, mesmo que eles pequem 7 vezes contra nós. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Olha a ordem de Jesus. Seu irmão pecou contra você? E se arrependeu? Perdoe. Se ele voltar, perdoe. Se ele voltar mais uma vez, perdoe. Os discípulos, ao ouvir isso, sabe o que eles responderam? Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Percebe como perdoar exige de nós fé? Porque nós estamos diante de algo difícil para nós. O pecado nos atrapalha. Temos tanto dificuldade de pedir perdão como de perdoar. E aí, quando nós ofendemos as pessoas, nós queremos que as pessoas nos perdoem com toda a facilidade do mundo. Nós agimos com 2 pesos e 2 medidas. Eu não perdoo, mas eu quero que todo mundo me perdoe, porque eu sou falho. Talvez não tão falho quanto aquele que me magoou. Talvez esse seja o entendimento. Eu posso concluir com base nisso que aqueles que não perdoam estão demonstrando que a sua fé é fraca. Estão demonstrando a sua falta de fé. Porque não faz sentido o cristão não conseguir perdoar. Isso não faz sentido. O Senhor Jesus ele vai combater isso mais à frente. Obedecer essa ordem aqui é de extrema importância para que a unidade da igreja seja mantida. Nós vivemos em comunidade, a comunidade está crescendo, ou seja, está sendo adicionado mais pecadores nessa comunidade. Mais pessoas falhas. Isso significa que haverá atritos, desentendimentos. Porque cada um aqui tem uma visão, uma cosmovisão, cada um chegou aqui com um entendimento. Isso é natural em todos os ambientes onde há pecadores. Você deve ver isso na sua casa, só com você e a sua esposa. 2 pecadores no mesmo lar, brigam. É a esposa que você ama, é o seu marido, vocês brigam. Imagine numa comunidade assim, grande. Paulo entende que a falta de perdão atrapalha a unidade relacional da igreja. Nós precisamos assumir que é fácil receber o perdão dos outros. E é o que nós mais queremos. Mas perdoar é algo que é difícil. E mais difícil para alguns. Mas eu tenho que dizer a vocês que nós não temos outra opção. Não temos outra opção a não ser perdoar. É difícil, mas é assim mesmo, meu filho. Vai ter que perdoar. Você acha que é fácil para Deus perdoar você? Você acha que foi fácil para Ele te perdoar? Não foi, custou a morte do seu filho. O que custa para você engolir o seu orgulho, seu ego e perdoar? Você não é melhor do que Deus e não é melhor do que ninguém. Então, sendo assim, a frase, eu não consigo perdoar, não serve em hipótese alguma para um verdadeiro cristão. É uma daquelas palavras
imundas que nós aprendemos no versículo 29. Se um cristão pronuncia isso, ele está entristecendo o Espírito Santo com a sua língua. Eu não consigo perdoar. Você já deve ter ouvido isso, ou até falado isso. O cristão que diz isso é um verdadeiro hipócrita. E pior, ele está estabelecendo um padrão de justiça mais elevado do que o de Deus. Sabe por quê? Se eu ofendi você, Deus me perdoou. O sangue de Cristo cobriu o meu pecado. E quando eu me arrependi, Ele concedeu a mim o perdão. Agora, quem é você para não me perdoar? Você é melhor do que Deus? Será que o seu padrão de santidade é mais elevado do que o dele? A Deus Ele perdoa, mas se fosse eu, porque eu não consigo perdoar. Sendo assim, é inadmissível alguém que foi perdoado que não perdoa. Não há explicação plausível para isso, a não ser hipocrisia. Pessoas que não perdoam, ou não conhecem o Evangelho, não conhecem a mensagem da cruz, ou permitiu que o diabo obscurecesse o seu entendimento. Ou uma ou outra. Ou não conhece o Evangelho de fato, não conhece a mensagem da cruz, ou permitiu que o diabo obscurecesse o seu entendimento. Não tem outra razão para isso. Nós precisamos entender, irmãos, que todos nós aqui quebramos toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. Talvez você está torcendo o seu nariz aí. Peraí, pastor, está exagerando. Toda mesmo? Eu quebrei toda a lei? Não, não é possível, eu não fiz isso. Bom, isso é o que você acha. Não é o que a palavra de Deus diz. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10 a 11. A palavra de Deus nos diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto. Um ponto. Se você não tropeçou em um ponto na sua vida, você perdeu o bonde para o céu, porque você não deveria estar aqui. Se você tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Se um dia você pensou mal de alguém, você já quebrou a lei de Deus por completo. Porque, como eu sempre digo, não são leis de Deus, é a lei de Deus que foi quebrada. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. A lei é tratada como um todo. O que você acha que deve acontecer com aquele que viola a lei de Deus? O que você acha que deve acontecer? Já que nós violamos a lei de Deus, já que o mundo viola a lei de Deus, o que você acha que deve acontecer? É simples, basta você ver o que aconteceu com Adão e Eva, quando violaram a lei de não comer um fruto específico. Eles foram expulsos imediatamente da presença de Deus. Experimentaram a morte física, eterna e espiritual, porque quebraram a lei de Deus. Adão não matou ninguém no jardim do Éden. Ele apenas comeu um fruto, porque ele violou a lei de Deus. O crente que conhece o Evangelho, ele tem que conseguir perdoar. Ele tem. Por que ele tem que conseguir? Porque ele sabe que o valor da sua dívida era eterna, porque ele também violou a lei de Deus. E aí, por causa disso, ele estava em maus lençóis. Ele estava com uma dívida eterna impossível de pagar. Daqui a pouco nós vamos cantar essa música que fala que a nossa dívida era eterna, como poderia eu pagar? Essa era a nossa dívida diante de Deus. Mas Cristo pagou o preço e perdoou a nossa dívida. Era uma dívida eterna. Nós pecamos contra um Deus santo, perfeito, justo e eterno. Nós pecamos contra esse Deus. E sabe o que Ele fez? Nos perdoou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Diante dessa verdade, como posso eu, que não sou perfeito, como posso eu, alguém que quebrou a lei de Deus e ainda quebra, negar o perdão a outrem, sendo que Deus ainda hoje me perdoa? Isso não faz sentido. Veja como a palavra de Deus trata a negação do perdão com severidade. Veja como isso é sério.
Mateus 18, versículo 21 a 35. Nós temos ali a parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Por conta do versículo que a gente já leu, né? Agora Jesus vai responder, vai explicar isso para ele. Será que é só 7? Vou começar a contar no dedo aqui, né? Chegar na 8ª, já não preciso perdoar mais ninguém, né? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei. Agora entra uma parábola. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Enorme quantidade de prata. Essa é a palavra que você deve grifar. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Ele não disse paga depois, ele cancelou a dívida e falou: pode ir, você não deve mais nada. Mas quando aquele servo saiu, o que foi perdoado, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, bem menos do que o anterior. Então ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Aquele homem foi perdoado, estava devendo muito, mas ele não conseguiu perdoar outro que devia bem menos. E agora, o senhor, que perdoou o primeiro, ficou sabendo do que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: olha o que é dito para quem não perdoa: servo mau. Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Essas são as palavras do Senhor que devem ecoar na nossa mente quando eu não conseguir perdoar alguém. É como se o Senhor dissesse para nós: ei, você não deveria ter perdoado porque eu te perdoei? A sua dívida era eterna, eu te perdoei. Agora só porque esse irmão falou mal de você, só porque esse irmão te olhou com um olhar meio torto, você não consegue perdoá-lo? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Agora olha a conclusão que Jesus dá a essa parábola. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. É forte, é pesado isso aqui, mas não é culpa minha. É o que está na palavra de Deus. É pesado para mim também. Mas nós não temos opção. Eu quero que vocês, junto comigo, percebam a severidade da palavra de Jesus aqui. Precisamos perceber, é severo, é duro, porque não faz sentido não perdoar alguém quando eu tive a minha dívida perdoada. Isso é hipocrisia ou desconhecimento do Evangelho. Spurgeon, comentando a parte do Pai Nosso que diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, ele disse o seguinte: a menos que você perdoe seu próximo, estará lendo sua sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Por quê? O que você diz aqui no Pai Nosso? Perdoe as nossas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Agora, já pensou se o Senhor resolvesse nos perdoar dessa forma? Da forma como perdoamos as pessoas? Já pensou? Não sobraria ninguém aqui, estariam todos condenados. E quando você atenta para a explicação que Jesus deu após ensinar a oração do Pai Nosso, você vai ver, irmãos, que o perdão faz parte do escopo da oração de Jesus. Você vai perceber isso pela conclusão. Porque, como eu disse,
perdão é algo difícil para nós. Jesus sabe muito bem disso, porque Ele conhece o nosso coração. Veja o que Ele diz em Mateus capítulo 6, do versículo 14 ao 15, após ensinar a oração do Pai Nosso. Veja como o foco de Jesus está no perdão. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Severo, duro, mas é o mínimo que é esperado de um cristão perdoado. Outro ponto que eu quero destacar acerca do perdão é que ele não pode ser do meu jeito. Não pode ser do meu jeito. Tem que ser do jeito do Senhor, do jeito que Ele quer. O texto diz aí o padrão. O texto apresenta um padrão. O texto diz para perdoarmos como também Deus em Cristo perdoou vocês. Deus em Cristo perdoou vocês. Esse é o padrão. O padrão de perdão é o padrão de Deus. Eu não consigo entender aquelas pessoas que dizem assim, tá, me ofendeu, eu perdoo, mas quando começa com esse mas, fugiu do padrão de Deus. Ou eu perdoo, mas vivo o tempo inteiro lançando em rosto. Isso não é perdão. Imagina se Deus agisse assim, jogando os nossos pecados no nosso rosto o tempo inteiro. Outro fato que eu quero que você atente para esse texto é que ele diz que Deus nos perdoou em Cristo. Não existe perdão à parte de Cristo. Porque Cristo, naquela maldita cruz, pagou o preço do nosso pecado. Deus não nos perdoou por conta das nossas boas obras, mas por causa da boa obra de Cristo Jesus. Se nós não tivéssemos esse trecho, essa parte aqui, que Deus nos perdoou em Cristo Jesus, depois dessas ordens, nós facilmente cairíamos no moralismo ou no legalismo. Mas as ordens estão calcadas no Evangelho, no glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Então aqueles que dizem eu perdoo, mas coloca alguma coisa depois desse mas, já jogou todo o seu conhecimento do Evangelho para o vinagre. Eu fico imaginando como seria se Cristo adotasse o mesmo padrão de perdão que nós adotamos. Aliás, eu tenho até medo de imaginar isso. O verdadeiro perdão é aquele que não lança em rosto. O verdadeiro perdão é aquele que lança no mar do esquecimento. Aquele que enterra. Spurgeon, certa feita, disse, perdoe e esqueça. Quando você enterrar um cão raivoso, nunca deixe a cauda dele de fora. O que Spurgeon quis dizer com isso? Que nós devemos enterrar por completo as ofensas que foram lançadas sobre nós. Enterrar por completo. Nenhuma cauda deve ficar para fora. Nenhum pelo. Nada. Tudo deve ser enterrado, porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele enterrou todos os nossos pecados naquela cruz. Esse é o imperativo positivo. Agora nós vamos para o propósito. E aí adentraremos no capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. Aqui nós percebemos o propósito de Paulo nessas ordens de hoje. Quando nós lemos, nós descobrimos que o propósito de não sermos amargurados, cheios de ira, indignação, calúnias e de sermos bondosos e compassivos e assim perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou, é para que venhamos a ser parecidos com Deus. Paulo diz isso, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Nós somos convocados a imitar o caráter de Deus, que é expresso através dos seus atributos. Na teologia, nós tratamos os atributos de Deus de duas formas. Existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que são exclusivos de Deus, que Ele não comunica com ninguém. Como, por exemplo, sua onipresença, sua onisciência. Ninguém aqui tem isso. Eu gostaria de ter onipresença, onisciência, eu gostaria de ter onipotência. Não tenho. E ninguém aqui tem.
Mas existem também os atributos que chamamos de comunicáveis. São atributos que, de uma maneira bem resumida ou reduzida, são comunicadas à raça humana. Como, por exemplo, o amor, santidade. São atributos que foram comunicados aos seres humanos. É verdade que em grau infinitamente menor do que o de Deus. Mas, de alguma forma, esses atributos chegam até nós. Bondade, misericórdia, paz, etc. Nós devemos imitar todos esses atributos comunicáveis. Principalmente o amor. Principalmente o amor. Nós devemos imitar a Deus, assim como um filho naturalmente imita o seu pai. Já deve ter percebido, seu filho, ele faz as mesmas coisas que você. Naturalmente ele te imita. Ele solta algumas expressões que você solta, você leva um susto. Ué, onde que ele aprendeu isso? É com você. É você que fala isso. Ele agiu da mesma maneira que você age, porque ele está te observando. Porque ele é teu filho. O texto nos estimula a obedecer o nosso pai como filho amado. É isso que um bom filho faz quando está diante de um bom pai, às vezes até diante de um mau pai. Ele imita. Essa verdade de que devemos imitar o amor de Deus também foi registrado em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 21 a 25. Pedro diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Olha que interessante. Nós fomos chamados, Cristo sofreu no nosso lugar, o preço desse chamamento, o preço da nossa redenção, e ele fez o quê? Ele nos deixou um exemplo. O que a gente tem que fazer com o exemplo? Seguir os seus passos. E aí então ele começa com uma lista de pecados. Antes de falar de Cristo, ele fala, ele não cometeu pecado, da lista ele fala de Cristo. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Listou a obra de Cristo, o que ele fez. Agora veja como conclui. Mas agora converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vocês viviam no caminho oposto desse bom pastor, mas agora não, vocês converteram ao pastor e bispo da alma de vocês, o nosso Senhor. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus, quando ele foi inquirido pelos religiosos do seu tempo, quando eles perguntaram a ele acerca de qual é o maior mandamento da lei, o nosso Senhor respondeu o seguinte: toda a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. De forma que quem ama, cumpre a lei. Eu acho impressionante quando Jesus, lá em João capítulo 13, versículo 34, diz assim: o novo mandamento lhes dou. Aí você para ouvir, é um mandamento novo, eu quero saber que mandamento é esse, Jesus, fala para nós. Aí você para ler, ele continua: amem uns aos outros. Peraí, mas você falou que era um mandamento novo. Esse mandamento já está em Levíticos 19, 18. Lá está escrito, amará o teu próximo como a ti mesmo. Peraí, será que Jesus não se equivocou, não? Será que ele não conhecia Levíticos 19, 18? É óbvio que o Senhor Jesus conhece esse texto. E é óbvio também que ele está falando isso com base nesse mesmo texto. Mas o que há de novo? O que há de novo? Jesus disse, é um novo mandamento. E ele fala um mandamento que já existe, então não é novo. O que há de novo? Sabe o que há de novo? O padrão de amor que pode ser percebido na vida de Cristo. Lá em Levíticos, o nosso Senhor ainda não tinha ido para a cruz. O nosso Senhor ainda não havia cabalmente derramado o seu sangue para nos perdoar. Não havia demonstrado o seu amor para conosco. Mas agora Jesus está dizendo aos discípulos, eu estou dando um exemplo para vocês. Esse é o novo mandamento. Eu quero que vocês cumpram Levíticos e eu acrescento. Agora há um padrão. Lá em Levítico não havia um padrão de como eu deveria amar o próximo. Agora há. Olhe para mim. Olha como eu amo vocês. Olha como o meu amor é sacrificial. É desse jeito que eu quero que vocês
amem uns aos outros. Jesus acrescenta então, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Nós sabemos que mais para frente, o amor de Cristo, pelos seus discípulos e por nós, o levou para aquela cruz. Então a novidade não está no mandamento em si. A novidade está no modelo do mandamento. E Jesus, o nosso Senhor, é o maior exemplo de abnegação que podemos encontrar em toda a história da humanidade. É Ele quem devemos imitar. Não é Buda, não é Maomé, é Jesus Cristo. O maior exemplo de abnegação. E se Ele é nosso mestre, então nós somos convocados a imitá-lo. Se nós somos discípulos de Jesus, nós somos convocados a imitá-lo, porque é isso que um discípulo faz. Se você perguntasse para Jesus, tá, mas quais são as evidências de que alguém é discípulo de Jesus? Eu quero saber se essas pessoas que estão próximas de mim são discípulos de Jesus. Jesus diz aí no versículo 13 de João 35, não, aliás, no versículo 35 de João 13. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Isso o que é? Se vocês se amarem uns aos outros. A marca de um verdadeiro discípulo é que ele imita o seu Senhor. E o seu Senhor é o Senhor que o amou a ponto de entregar a sua vida na cruz. Então, se eu sou discípulo, um aluno dele, eu faço as mesmas coisas que ele. Então, eu tenho que amar também os outros. Em poucas palavras, os verdadeiros discípulos são aqueles que conseguem expressar o amor sacrificial semelhante ao amor de Cristo Jesus, o nosso Mestre. Não poderia ficar de fora desse trecho o texto de Filipenses capítulo 2, onde Paulo nos insta a imitar a atitude altruísta do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 3, ele nos exorta a não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente devemos considerar os outros superiores a nós. Aí você entra no versículo 4, ele diz que devemos cuidar não somente dos nossos interesses, isso aqui é importante. Não devemos cuidar somente dos nossos interesses, mas também dos outros. E aí ele vai dar um modelo, ele vai apresentar um parâmetro. Ele vai apresentar alguém que não cuidou só dos seus próprios interesses, de alguém que abriu mão de muitas coisas. No versículo 5, então, está aí o parâmetro para você imitar. Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Daqui em diante, Paulo descreve de que maneira Jesus considerou os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. Nesse trecho, o Senhor Jesus Cristo, apesar de ser uma das pessoas da Trindade, ou seja, Ele é Deus, Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, foi humilhado e enfrentou a morte e morte de cruz por nós. Por amor a nós, para a glória de Deus Pai. A humilhação não parou na encarnação do Verbo. A humilhação também se deu pelo fato de Cristo Jesus ter colocado nossos interesses acima dos dele. Nos era interessante a morte de Cristo Jesus, porque se não fosse a morte de Cristo Jesus, todos nós caminharemos a passos largos para o inferno. A morte de Cristo era de nosso interesse. E Ele considerou nossos interesses acima dos dele. É a mesma verdade que encontramos no texto que estamos estudando, se você prestar atenção. Veja o fim do versículo 2. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. A mesma verdade pode ser encontrada no capítulo 5, versículo 2 de Efésios. Devemos amar o próximo como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nosso amor para com o próximo deve ser um amor sacrificial. Nada menos do que isso. É um sacrifício perdoar, é um sacrifício amar, mas foi o que Cristo fez e nós somos convocados a imitá-lo nisso. Vou para a conclusão, porque nosso horário já está indo.
O padrão exigido por Deus para essa comunidade, a comunidade batista reformada aqui em Nishio, é que procuremos praticar esse amor sacrificial no meio da comunidade. O amor sacrificial é aquele amor que é humilde, aquele amor que coloca os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. É um amor que não mede esforços para ver o bem do próximo. O que é esperado de um verdadeiro cristão vai na direção contrária da presente cultura. O que a presente cultura nos ensina? A buscar os nossos próprios interesses, a buscar os nossos prazeres. Hoje o divórcio é uma coisa tão normal no mundo. Por quê? Porque eu desagradei da minha mulher, ela não cozinhou bem, ou eu não gosto mais do penteado dela, ou o marido não toma banho. Ou seja, eu só estou pensando em mim. Essa é a sociedade em que nós vivemos. Mas nós não podemos deixar que isso entre para dentro da igreja. Nós não podemos. Nós somos convocados a amar com um amor que não mede esforços. O que é esperado de nós vai na contramão da presente cultura. Nós já temos batido nessa tecla várias vezes. Eu gosto da expressão do Davi Merck. Temos que ser outrocêntricos, centrados no outro, no próximo. E assim vivemos. A unidade relacional dessa igreja glorificará ao nosso Deus. Sendo assim, irmãos, que Deus nos ajude a sermos mais parecidos com Cristo, porque é isso que o texto está nos dizendo. Nós precisamos ser parecidos com Cristo, precisamos imitar as atitudes de Cristo. Nós precisamos que essas atitudes de Cristo reflitam na nossa vida, lá fora, aqui dentro. Nós precisamos refletir o atributo do amor. Nós não podemos mais ser parecidos com Satanás. Nós devemos ser parecidos com o nosso Pai Celestial. Que o nosso imitatio de Cristo sirva como uma luz que atrai os eleitos para Cristo. Que aqueles que nos observam percebam que somos diferentes. Que há uma luz, que temos a luz da vida resplandecendo em nós. Que o mundo lá fora perceba em nós uma diferença. Não que não somos pecadores, mas que eles percebam que nós somos pecadores redimidos, regenerados e que conseguimos viver em comunidade, em harmonia, porque nós amamos uns aos outros. Que o Senhor nos dê a oportunidade de demonstrar lá na fábrica, na escola, essa luz que resplandece em nós. Que o amor de Cristo seja um carimbo em nossa testa. Que o Senhor Jesus nos ajude a ter este perdão como uma marca em cada membro dessa comunidade. Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é interessado em que haja unidade. E também é verdade que se nós não amarmos como Cristo amou, é verdade se não perdoarmos como Cristo perdoou, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, como vimos na semana passada. Sendo assim, temos que pedir ajuda do Espírito Santo. Temos que pedir ajuda de Deus. E eu quero nesse momento, junto com vocês, fazer isso. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude. O perdão não é fácil. Amar não é fácil. Não é fácil. Mas esse é o padrão. E precisamos de Deus nos ajudando. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor Deus, santo, perfeito, justo, eterno, nós reconhecemos todos os teus atributos. Reconhecemos todas as suas perfeições. Reconhecemos o teu poder, tua majestade, a tua grandeza, a tua divindade. Reconhecemos o Senhor como Criador dos céus e da terra. Reconhecemos que não há outro Deus além de Ti e que somente o Senhor é o nosso Deus. Reconhecemos que estamos tão distantes do Senhor. Comparados à Tua grandeza, somos criaturas finitas, pequenos vermes diante do Senhor.
Mas mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor derramou a tua graça sobre nós, o Senhor se humilhou ao ponto de se tornar um de nós. O Senhor veio a essa terra sem pecado, perfeito, obedeceu toda a lei no nosso lugar. E por conta da nossa quebra da lei, o Senhor pagou no nosso lugar, se entregando naquela cruz. E aprendemos na tua palavra que o Senhor fez isso por amor. O Senhor fez isso por amor. Amor ao teu santo nome e amor a nós. Sendo assim, Pai, nós somos agora convocados a demonstrar nessa comunidade esse mesmo amor. Esse amor outrocêntrico. Mas nós reconhecemos que isso é difícil para todos nós. Reconhecemos que os nossos pecados nos atrapalham, por vezes, de perdoar, de pedir perdão. Nós reconhecemos tudo isso, Senhor. E também colocamos isso diante do Senhor como um pedido de ajuda, de socorro. Nos ajude, Senhor, nessa comunidade, a imitar o Senhor, a viver como o Senhor viveu, a seguir os teus passos, conforme está escrito em 1 Pedro. Nos ajude, Senhor, a trilhar o caminho que o Senhor trilhou de abnegação, de amor ao próximo, de se doar, de se entregar. E haja no nosso meio amor e perdão. Que venhamos nos lembrar de que se nós não perdoamos, é porque nós não entendemos a tua cruz, o teu evangelho, porque foi lá que o Senhor nos perdoou. Nos ajude, ó Espírito Santo, que habita em nós. Nos ajude a não olhar com olhares altivos para os nossos irmãos. E quando escutarmos uma calúnia, uma difamação, que isso não entre nos nossos corações. E antes o nosso coração seja marcado por amor e perdão, antes mesmo de alguém nos pedir perdão. Porque nem sempre pedimos perdão de todos os nossos pecados, porque às vezes nem nos damos conta de alguns pecados, e mesmo assim, o Senhor já nos perdoou. Então nos ajude, como igreja, reunida aqui em Nishio, a viver de maneira digna da nossa vocação. E isso significa imitar o Senhor, nada menos do que isso. Nós te pedimos essas coisas e te agradecemos pelo teu glorioso evangelho. Aquele evangelho que nos aponta para a cruz de Cristo, a gloriosa cruz, a dolorosa cruz, a cruz que nos redimiu e que nos uniu num único corpo. Muito obrigado, Santo Deus. Nós só temos a te agradecer. E nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.